Olá a todos, hoje vamos falar sobre serviços e agentes públicos, tá? Vamos começar falando sobre o conceito de agente público. A administração pública, quando foi criada, necessitou de pilares os quais foram considerados fundamentais para a sua eficácia, estando compostas por órgãos públicos, agentes e suas funções. Os agentes serão aqueles que desempenham sua função pública, representando o Estado perante a necessidade da sociedade. Embora sejam trabalhadores, possuem um regime trabalhista diferenciado, como também possuem sanções diferenciadas, podendo-se dizer que será aquele que prestará um serviço de modo vinculado ao Estado. Para melhorar e verificar do que se trata, a conceituação do agente público vem expressa na Lei 8.429 de 92, no seu artigo 2º, né? O conceito advindo da lei da improbidade, aquela que tem uma função de regular e fiscalizar as ações do poder público, o agente público é toda pessoa física que presta serviço ao Estado e às pessoas jurídicas da administração indireta, conforme descrito no artigo 37 da Constituição Federal de 88. A palavra agente público tem um sentido amplo, pois é um conjunto de pessoas que exercem uma função pública dentro do Estado. Tal função é um mister, ou seja, ela pode ser remunerada ou não. Os agentes públicos podem ser considerados como um elo entre a administração pública e o administrado. Tá? Agora, a gente vai falar um pouco sobre a classificação dos agentes públicos, né? Que são divididos em três: agentes políticos, particulares e servidores públicos. Os agentes políticos, no entanto, são pessoas físicas titulares de cargos do primeiro escalão do governo que exercem funções políticas e constitucionais. O seu vínculo com o Estado não decorre de natureza profissional, e sim política, sendo eles investidos em cargos, funções, mandatos ou comissões por nomeação, eleição, designação ou até mesmo delegação para executar as prerrogativas previstas na Constituição ou lei. Já os agentes particulares são agentes que possuem a classificação como atuante particular, porém exerce atividade no setor público. Os agentes particulares será aquele que exerce um ofício em favor da coletividade. Trata-se de uma função temporária e não recebem remuneração. Eles recebem benefícios como ser considerados voluntários do Estado, ou até mesmo um período de folga com remuneração paga pelo local que possui o vínculo empregatício. Em suma, o agente particular colaborador será a pessoa física que não perde a qualidade do serviço privado, além de não possuir vínculo empregatício entre a administração pública e a forma remunerada ou não. E vamos falar agora dos servidores públicos, né? Que eles também são pessoas físicas que prestam serviço ao Estado e às entidades de administração indireta, com um vínculo empregatício e mediante a remuneração paga pelos cofres públicos. Eles prestam serviços para a coletividade, na condição de receber determinada remuneração. E essa classificação ainda se subdivide em servidores estatutários e empregados públicos, e também servidores temporários. Ou seja, servidores públicos são todos os agentes que exercendo com caráter de permanência uma função pública em decorrência de relação de trabalho. Eles integram um quadro funcional das pessoas federativas, das autarquias e das funções públicas de natureza autárquica, né? O princípio da eficiência dos servidores públicos. Vamos falar sobre o princípio da eficiência e a importância dos servidores públicos agora. Em toda a Constituição brasileira, o servidor público sempre estava presente e gradativamente foi ganhando mais espaço nos textos constitucionais e principalmente na Constituição de 88. E na seção 2, ele ganhou, ficou intitulado como dos servidores públicos. E esses agentes que prestam serviço ao Estado, seja através de administração direta ou indireta, a eles é assegurado, dentre outros benefícios, a efetividade. A efetividade, que é analisada sobre o prisma do princípio da eficiência, é a garantia da continuidade eficiente da prestação de serviço. Dada essa importância do princípio da eficiência, que por não integrar nossa lei maior, foi introduzido na Constituição Federal através da emenda número 19 de 88, previsto no artigo 37 caput. A eficiência pressupõe que se refere a que se impõe todo agente público de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional.
Então, contemplando esse entendimento, a administração eficiente pressupõe qualidade, presteza e resultados positivos constituídos em termos de administração pública, um dever de mostrar rendimento funcional com perfeição e rapidez dos interesses coletivos. Então, no entendimento de diversos doutrinadores, a população espera um atendimento de serviço público apto, responsável, rápido em relação da administração pública. O cidadão é gratificante, fortalecendo um compromisso em favor do bem público. Não há dúvida de que o fator-chave para uma prestação de serviço público de qualidade é a eficiência do servidor público. Isso significa que o serviço público não deve se restringir a protocolos burocráticos, senão o meio para qual o Estado, o cidadão, seja construtiva, respeitosa e confiável, né? Agora a gente entra no tópico 2 dessa parte, que é a importância dos servidores públicos, né? Eles são de cargos extremamente importantes, né? O servidor público, por exemplo, ele pode contribuir muito para o crescimento e desenvolvimento do município, estado ou país mediante as suas ações visando atender às solicitações do cidadão sempre que possível, e o que deve esforçar-se para fazê-lo com disposição e desprendimento, profissionalismo, transparência e principalmente a imparcialidade. Então, o servidor, qualquer que seja a sua formação ou função desempenhada, é muito importante, ele é um muito importante agente na construção social. Ao contrário das pessoas que desempenham cargos políticos, cargos de confiança ou servidores temporários, o servidor público permanece desempenhando sua função anos a fundo, tornando-se conhecedor da gerência da prestação de serviço ao cidadão, né? A prestação de serviço público é uma das mais importantes atividades de um corpo social. Nenhum país, estado ou município funciona sem o seu quadro de servidores públicos, responsáveis pelos diversos serviços fornecidos pelo cidadão. Agora vamos para as considerações finais. Então, portanto, conclui-se que os princípios que norteiam os agentes públicos encontram implícita e explicitamente no artigo 37 da Constituição Federal. No entanto, sendo adotada de total eficácia jurídica, as normas primárias são elas que regulamentam a atuação dos agentes públicos. A lei de improbidade administrativa discorre o agente público como todo aquele que remuneração por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Trata-se, pois, de um gênero do qual uma espécie de agentes políticos, servidores públicos, militares, particulares, em colaboração com o poder público. Bom, então a gente pode entender com esse breve relato nosso que os servidores públicos são de suma importância para a sociedade em geral. Bom, foi isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigado a todos que assistiram até aqui e até a próxima. Valeu!